Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Joel, no capítulo 2, dos versículos 12 a 19. Começamos a falar sobre esse texto a semana passada. Queremos ler do versículo 12 ao 19, de forma muito mais específica, falarmos hoje a partir dos versículos 15 ao 19. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12 ao 19. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, traz entendimento ao nosso coração da Tua palavra, traz sensibilidade ao nosso coração e dá-nos poder para vivermos segundo a Tua palavra. É o que te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler de forma alternada esse texto que diz o seguinte: assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com planto. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Amém. Palavra do Senhor. O livro de Joel relata uma crise que, como começamos a falar na semana passada, não está apenas relacionada à vida religiosa. Ela tem consequências também na vida social. As lavouras estão sendo devoradas pelos gafanhotos. O dinheiro desapareceu por completo das mãos daqueles que necessitavam para se sustentar. O que o povo de Israel está vivendo é uma crise sem precedentes, que tem origem no pecado e no afastamento de Deus. Deus permite, por vezes, que nós venhamos a passar por crise e que nós venhamos a enfrentar situações bem difíceis, a fim de que nos voltemos para Ele, a fim de que seja o nosso coração sensível ao falar de Deus através de sofrimento. Essa crise, ela se instala por causa da indiferença do povo de Deus em relação aos mandamentos do Senhor. Essa crise não é, como já falei, apenas religiosa, ela também é política, porque eles têm maus governantes. É também social, porque a miséria toma conta da cidade, porque a miséria toma conta de Jerusalém, toma conta de todo Israel. É uma crise também nas implicações sociais que também aflige a própria vida religiosa, porque na medida em que as lavouras são devoradas, falta o óleo da unção,
falta o vinho das celebrações, faltam os cordeiros para o sacrifício, faltam todos os elementos para o culto do Antigo Testamento. Isso para o povo de Israel é um sinal de que Deus está zangado com eles. Eles percebiam, e nós deveríamos também de alguma forma perceber, que as crises precisam nos ensinar. Nós estamos vivendo um período extremamente difícil. Aqueles que estão anestesiados, vivendo uma vida sem reflexão, talvez não percebam. Nós estamos muito próximos de uma terceira guerra mundial. Nós estamos vivendo uma inflação semelhante à dos anos 80. Nós estamos vendo a multiplicação da miséria, como há muitos anos nós não víamos. É só você ter um pouco de sensibilidade, andar pela rua e olhar e perceber as pessoas, que você vai perceber que há muita mais pessoas na rua. As ruas estão cheias de pessoas mendigando. É só você perceber, a partir das pessoas da sua casa, da sua família, o número de pessoas que estão desempregadas, ou mais que isso, no subemprego, vivendo, sacrificando a saúde, a família, para manter-se. Eu não sei se você percebeu, mas para você ganhar o que você ganhava há 2, 3 anos atrás, você precisa trabalhar por vezes o dobro do que você trabalhava. Você tem que trabalhar o dobro do que você trabalhava. Nós estamos vivendo uma crise. Eu não digo isso com prazer, eu não digo isso com alegria, mas as crises, historicamente, precisam produzir em nós um despertamento, uma volta para o Senhor, uma volta para o nosso Deus, porque a solução para todos esses problemas não estará meramente nos governos desse mundo. Quando nós começamos a confiar no poder do homem, no poder do cavalo, no poder dos carros, no poder da ciência, no poder da política, estamos divinizando poderes humanos, estamos caindo em idolatria, estamos estabelecendo ídolos no nosso coração, estamos fugindo do propósito de Deus quando Ele permite as crises para nos despertar, para nos trazer consciência de quem governa esse mundo e de quando nos afastamos dele, Ele permite que ao andarmos pelos nossos próprios caminhos e a fazermos as nossas próprias escolhas equivocadas, também venhamos a colher as consequências dessas escolhas equivocadas. A verdade é que o nosso país é idólatra, não porque apenas adora os santos, não porque apenas adora imagens, mas é idólatra porque adora a si mesmo. Nós estamos vivendo uma loucura completamente diferente de tempos passados, porque é um homem adorando a si mesmo. O homem não constrói mais imagens para adorar, o homem adora a si mesmo. Adora o que faz, adora a sua própria imagem, constrói uma imagem perfeita de si. Vive uma religiosidade que não é bíblica, que não é centrada em Cristo, porque até mesmo quando vai no culto, o culto é prestado a si mesmo, ou a um Deus diferente do Deus da Bíblia. Gente, é assustador porque nós vemos os movimentos religiosos e muitos também de nós indo à igreja, ao mesmo lugar, mas adorando um Deus diferente, porque estão indo buscar algo de Deus, ao invés de estar indo a Deus, conhecê-lo, conhecer a sua vontade, buscar o seu propósito, amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, vivermos para Ele, vermos a nossa existência encontrando sentido nele. Quando nós vamos a Deus porque queremos coisas de Deus, Deus se transformou num negócio para nós, Deus se transformou em algo para nós. Ele já não é o Deus da nossa vida, Ele se tornou numa imagem. Nós o diminuímos, nós o tornamos um fantoche. Deus vai permitindo que isso aconteça.
Deus vai consentindo que essas coisas se tornem realidade para nós, até que Ele diga: chega, basta. E então Ele envia sempre os seus profetas para nos chamar à reflexão, ao arrependimento, à conversão, à mudança. Pouca gente se importa com o que Deus pensa, mas nós deveríamos nos preocupar com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. A imagem de um Deus que é uma imagem distorcida, de uma graça barata, onde não há exigências, onde Deus não faz exigências de santidade, onde não há condições prévias para que Ele também nos abençoe, onde nós apenas esperamos de Deus que Ele livremente seja o bom Papai Noel, que a todos presenteia, sem nenhuma restrição. Nós estamos criando uma imagem distorcida de Deus. Deus não é assim. Deus não é assim. A salvação nos foi dada pela graça, mas toda a vivência e toda a vivência religiosa, a partir disso, há mútua cooperação nossa e de Deus. Deus começa a obra, mas nós colaboramos para a obra de crescimento e de santificação em nosso meio. O que nós queremos ao falar do livro de Joel? O que nós queremos fazer você perceber? O que eu quero que você perceba? Que as crises também podem ser oportunidades para que nós venhamos nos voltar para o Senhor, para que a igreja acorde, para que o povo de Deus se volte para Ele, para que nós venhamos a nos converter ao Senhor, a mudarmos de vida, como começamos a falar na semana passada. Vejam comigo a partir do texto, a partir do versículo 15, que o profeta, ele dá clara direção para o povo do que ele deve fazer, do que deve ser feito. Ele diz, no versículo de número 15, ele diz: tocai a trombeta em Sião, façam barulho, faça que todos saibam que é necessário o povo se voltar para mim. Toque a trombeta, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Qual é o propósito aqui do profeta e qual é a direção que ele nos dá? Nós devemos nos reunir para confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Olha para mim, leia Neemias, leia Esdra, tanto o capítulo 9 de Neemias como de Esdra, há uma proclamação para que toda a nação se ajoelhe, ore, clame a misericórdia do Senhor e peça perdão de seus pecados. Pecados que não estão apenas relacionados a uma ação de devassidão ou um ataque direto à lei de Deus, mas no pecado da omissão e da indiferença, como falávamos semana passada também. Que ambos são pecados. Um dos pecados que mais atinge o cristão, pessoas religiosas como nós, é o pecado do cinismo. É o pecado do cinismo. Porque nós fazemos cara de paisagem. Cinismo é isso. Cinismo é fazer cara de paisagem para Deus. Nada está acontecendo. Nós vivemos uma vida relaxada espiritualmente, já não oramos, já não lemos a palavra do Senhor, já não temos vontade de estar na casa de Deus, já não contribuímos mais para o sustento da igreja, já não pregamos mais o Evangelho, já não temos mais sensibilidade para com a morte dos outros e daqueles que estão no meio do caminho caídos, e nós temos cara de paisagem. Isso chama-se cinismo. Isso chama-se indiferença. Isso chama-se que nós não estamos preocupados absolutamente em nada com o outro. Mas o que o texto diz é, pelo contrário, chamem atenção, levantem-se, toquem a trombeta, anunciem um dia, separem um tempo para oração. Conclame o povo a me buscar. Veja que o texto continua.
tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Qual é a ideia aqui do texto? Todos devem estar envolvidos. Devemos reunir a família, chamar as crianças, chamar os jovens, reunir os velhos, reunir os que estão ainda nas núpcias. Saia da lua de mel para voltar para um período de conversão, de oração e de jejum. Quando nós falamos de jejum, boa parte da gente tem uma certa aversão. Talvez uma das práticas de disciplina espiritual das quais a maioria de nós desconhece o sentido e o propósito é o jejum. O que o jejum significa? Qual é o propósito do jejum? Jejum que eu estou aqui apontando não é o para emagrecer, que nós já vimos, e se você sabe um pouquinho de ver e de ouvir vídeos e ler algum tipo de literatura, esse jejum não serve nem para isso, para emagrecer mais. As nutricionistas, os médicos, já não aconselham mais esse tipo de coisa, esse tipo de sacrifício, deixar de comer. Há formas de se perder peso, com saúde, sem que você tenha que deixar de comer, durante períodos imensos, períodos longos. Agora, por que é que Deus pedia ao seu povo para deixar de comer, de beber, de relacionar-se sexualmente? Porque o jejum incluía isso. Também um período de separação dos maridos da esposa e das esposas de seus maridos para santificarem-se para Deus. É porque comer, beber, dormir e fazer sexo é a coisa mais simples, essencial e mais natural da realidade humana. Quando nós comemos, nós estamos mostrando claramente que somos humanos, que temos necessidades, nossas fragilidades mais elementares, nossas necessidades mais básicas. E quando Deus nos chama a jejuar, a fim de que venhamos a nos santificar, a fim de que venhamos a nos consagrar, a nos tornar sensíveis à voz de Deus, porque por vezes nós nos tornamos tão endurecidos em nosso coração, acostumados ao pecado, acomodados ao pecado, totalmente envolvidos pelo pecado, pela indiferença, que somente quando nós separamos um tempo de dedicação durante um período de oração, de jejum, de abstenção da comida, de abstenção da bebida, de abstenção das relações sexuais, para nos santificarmos para Deus, para que o Senhor seja Rei soberano sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo e também sobre as nossas necessidades. Quando nós jejuamos, estamos dizendo para Deus, estamos dizendo para o nosso corpo que não somos dominados pela fome, pelo impulso da comida, pelo impulso da bebida, por qualquer impulso. Quando nós deixamos de comer, estamos dominando o nosso corpo, que é devastador e que deseja tudo que passa pela frente, que supra a sua necessidade. Nós estamos dizendo ao nosso corpo que ele está sobre um outro comando, que não é o comando da compulsão, do desejo, da satisfação imediata. Nós estamos dizendo para o nosso corpo que ele vai, durante 6 horas, durante tantas horas quanto nós estabelecermos, nós iremos nos santificar para Deus, e será um tempo de santificação a Deus, de orações simultâneas, de leitura da palavra de Deus concentrada, de propósito específico para destronarmos o pecado em nossa vida. Talvez você não saiba, mas alguns pecados estão tão entranhados na gente que eles só cederão e só serão arrancados de nós
quando nós dedicarmos um tempo à oração e ao jejum. Então eu aconselho você a reorganizar a sua agenda religiosa e incluir pelo menos uma vez por semana um tempo de separação, de silêncio, de distanciamento, de oração, de leitura sistemática e profunda da palavra, de consagração da sua vida, jejuando, orando, buscando ao Senhor que te dê força para derrotar o pecado que tem controlado a sua vida. Talvez muitos venham dizer: mas que pecado, pastor, eu vivo uma vida santa. Se não há pecados a serem destronados, há também, pelo menos há a necessidade de estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Você precisa ter um tempo em que aquele tempo seja somente seu e do seu Senhor. Quando você começou a namorar a sua esposa, quando você começou a namorar o seu marido, você queria ter aquele tempo que fosse somente de vocês, que vocês pudessem olhar um para o outro e simplesmente admirar a beleza, ou pudessem se beijar, ou pudessem se relacionar, ou pudessem ter um tempo de qualidade juntos. Gente, quando nós passamos durante meses, semanas e anos sem termos esse tipo de comunhão com Deus, nós nos tornamos frios. Nós não sentimos mais o agir poderoso do Espírito Santo. Nós perdemos a capacidade de ouvir a voz de Deus. Sabe como você pode restaurar essa comunicação sua com Deus que foi perdida? Através de um tempo em que você vai separar para jejuar e para orar. Veja que o texto diz: olha, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Tudo isso ele está chamando para fazermos o quê? Para que haja um santo jejum, para que haja uma reunião solene. Nós precisamos, e nós em breve faremos isso. Iremos separar um dia, uma sexta-feira, para nós fazermos uma vigília aqui. Nós não vamos fazer uma vigília para fazer gincana, para podermos animar vocês, para tornar agradável estar aqui, entretê-los. Nós vamos separar um tempo de uma vigília, de uma noite inteira, para nós jejuarmos e somente pela manhã comermos e nos santificarmos e nos purificarmos para Deus, para ouvir a voz de Deus. Não é para ganhar carro novo, porque ganhar carro novo nós batalhamos durante anos, adquirimos crédito quando é possível, já que o tempo que a gente está vivendo, como eu falei desde o início, é um tempo de crise. Talvez você precise vender o carro que você tem, não adquirir outro. Vender bens que você tenha para viver melhor, pagar as dívidas, resolver algumas questões, algumas pendências, porque talvez essas pendências financeiras estejam acabando com a sua paz. Talvez não seja o tempo de acumular, de gastar. E eu não estou falando de fazer jejum, de separar um tempo para você conquistar. Não é vigília e não é tempo de oração para vencer os gigantes. Para vencer os gigantes no sentido em que algumas comunidades religiosas propõem de termos uma ascensão econômica, financeira. Mas nós entendemos que a causa de toda a crise que Joel aqui relata, e boa parte da crise que nós vivemos hoje, tem um fundo religioso. À medida em que o povo distancia-se de Deus, ele permite que venham as provações, as crises, as demandas sociais aumentem, as situações de dificuldade financeiras se tornem às vezes insuportáveis,
porque é a única forma que Deus consegue a nossa atenção. Já perceberam que às vezes algumas pessoas, quando estão vivendo crises, passam a vir à reunião de oração, passam a orar mais? Não há nenhum problema nisso. As provações têm como objetivo fazer com que você se volte mais para a oração. O grande problema é quando você passa por elas, busca o Senhor, Ele vem, Ele vai ao seu encontro, Ele vem ao nosso encontro, e depois, cessados os problemas, nós novamente fazemos o caminho de distanciamento de Deus. Nós não aprendemos, nós estamos demonstrando que não aprendemos com as nossas crises. Veja comigo no texto. O grau da calamidade é estampado, é enorme. Cada onda de gafanhotos que passa é mais feroz e mais destruidora. Há muitas evidências de que Deus está tratando o seu povo de forma dura, porque quer trazê-los para si. Veja comigo, o capítulo 1, versículo 4 diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, tudo que eles tinham foi devorado pelos gafanhotos, para que eles pudessem se voltar para o Senhor e reconhecer a grandeza do Senhor. Veja comigo que o texto está dizendo para congregar todo o povo e proclamar um santo jejum para que nós possamos nos voltar para Deus. Mas ele não fica apenas aí. Versículo 17 diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio deles. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Veja comigo que esse versículo nos esclarece um pouco mais a nossa situação. Esse versículo mostra que Deus está chamando a atenção não é apenas do povo, não é apenas da congregação, é também da liderança, é também dos pastores, é também dos presbíteros, é também dos diáconos, da liderança do povo de Israel no passado e também hoje. Muitos dos problemas que nós vivemos em nossas igrejas têm como origem lideranças fracas e que se desviaram do propósito de Deus. E eu estou falando como líder dessa igreja, como pastor dessa congregação, para dizer: esse chamado não é apenas para a igreja, é para nós. E eu tenho ouvido. Nós temos ouvido, os pastores dessa igreja, nós temos ouvido. Temos todos os domingos pela manhã, já há algum tempo, nos reunido para estarmos orando pela igreja. Não é orando para pedir a Deus que nos dê coisas. Nós não estamos aqui orando a Deus para nos conceder dinheiro. Nós não estamos aqui orando nem sequer para Deus nos dar membros. Nós estamos orando, sim, para que Deus nos dê quebrantamento, para que Deus traga a igreja a um quebrantamento, para que nós tenhamos, ao entrar na casa de Deus, a percepção clara de que Ele está aqui, que nós tenhamos sensibilidade ao ouvirmos a palavra de Deus, de que Deus está movendo-se nesse lugar, que ao ouvirmos a pregação, de que vocês, ao ouvirem a pregação, sejam tocados. Lembra-se do tempo em que você ouvia uma frase que parecia simples e você chorava. Lembra-se do tempo em que você emocionava-se na casa de Deus, em que você não conseguia ficar sem chorar porque você era tocado pela palavra. Veja o que o texto está dizendo: chorem sacerdotes, porque um pastor
que não é capaz de chorar pelo seu rebanho, já perdeu o seu ministério já faz tempo. Que não é capaz de chorar pelas suas ovelhas e pelo seu rebanho, é porque não persegue a grande crise em que todos nós estamos envolvidos. Meus irmãos, nós temos chorado pelas suas vidas e pela vida dessa cidade, porque nós queremos ver essa cidade convertida ao Senhor. Essa cidade, na nossa cidade, está se espalhando a violência, está se espalhando a miséria, mas nós precisamos chorar por essa cidade. Gente, nós não podemos continuar anestesiados, indiferentes, tocando a nossa vida. Pare de tocar a sua vida. Olhe a cidade, olhe a igreja, olhe as pessoas à sua volta, olhe a palavra de Deus que chama você à oração, ao jejum, mas chama também a nós, sacerdotes, e a todo o povo. Chorem, sacerdotes, ministros de Deus, chorem pela miséria, por toda a realidade que estamos vivendo. Peça a Deus para converter o coração do prefeito. Peça a Deus para converter o coração do governador. Peça a Deus para converter o coração do presidente. Peça a Deus para converter os deputados, os senadores, tanto quanto os vereadores da nossa cidade. Peça a Deus para mudar a vida deles, não para fazer negócios na igreja, não para a igreja ser instrumento de politicagem, não para usar-nos como massa de manobra, mas para que a igreja veja a nação mudada, porque nós não precisamos de político algum, e nós não servimos a qualquer partido político. Nós não estamos preocupados com isso, porque o papel da igreja é um papel religioso, é de orar pela cidade, é de mudar a nação através dos joelhos dobrados. Eu e você precisamos fazer a mesma oração que fizeram homens grandes do passado, que oravam por sua cidade e pediam a Deus: dai-me a minha cidade, senão eu morro. Nós precisamos fazer o mesmo processo de buscar pela cidade, de buscar pela igreja, de suplicar a misericórdia de Deus pelas nossas comunidades, para que o Senhor possa tratar através, sim, daqueles que governam, mas não é fazendo acordos políticos ou buscando algum tipo de estratégia nesse âmbito que nós vamos conseguir algo. Nós precisamos crer que há, acima de todo rei, um rei que governa poderosamente, não é se curvando aos reis desse mundo, aos governos dessa terra, que nós iremos alcançar a paz. O rei soberano que deve ser adorado é o Senhor da história, o crucificado, ressurreto Jesus Cristo. Ele governará. Quando Ele governar sobre a nossa cidade, quando Ele governar sobre o nosso estado, quando Ele governar sobre o nosso país, então nós veremos a glória de Deus se manifestar. E é um grande equívoco acharmos que é através de acordos políticos ou qualquer outra coisa nesse nível que a igreja vai influenciar. Não é. Deus, quando quer usar, usa governantes cristãos e usa governantes ímpios. Porque quando ele foi tirar o povo de Israel, que estava no cativeiro durante 70 anos, ele levantou, foi um rei pagão, o rei Ciro. Como também usou Davi, que era um rei segundo o coração de Deus. Os métodos que Deus vai usar para curar nossa nação são os métodos de Deus. Nós não temos que nos associar a qualquer que seja o grupo político, porque nós não estamos preocupados com isso, estamos preocupados com o governo soberano de Deus. A nossa oração precisa ser a que Jesus nos ensinou. Venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como... Quando nós orarmos dessa forma, crendo que o Senhor é quem vai governar essa cidade, seja qual o prefeito que estiver lá, não importa.
Não importa o governador que vai estar lá, não importa o presidente que vai estar lá, o que nós precisamos é nos preocupar em que o governo seja autocrático, seja de Deus, teocrático, seja teocrático, Deus venha governar sobre nós. Se ele vai usar o político X ou Y, gente, pare de idolatrar político, vamos glorificar o Rei soberano, o Senhor da história, que governa sobre tudo e que é o nosso Senhor. Amém? Houve entendimento? Nosso papel é esse. Como cidadãos, todos nós podemos e vamos fazer nossas escolhas políticas que dizem respeito a nós e a ninguém mais. Assim como a roupa que você veste, assim como... Acho tão medieval esse negócio das pessoas quererem ficar controlando as escolhas pessoais dos outros. Acho tão anticivilizado isso. Mas nosso lugar aqui, como igreja, a nossa posição como cristãos é de que o Evangelho é o centro. De o reino de Deus é que precisa estabelecer-se. De que o governo que nós ansiamos, olha, o governo que eu anseio é o governo do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que reinará sobre nós e que trará com ele um novo céu e uma nova terra, e que transformará todas as coisas segundo o seu propósito, segundo o seu governo, segundo a sua vontade soberana e absoluta. Eu creio que Deus ainda tem o controle das nossas vidas e da nossa nação, e nós, como igreja, deveríamos fazer isso. Há outras instituições que se preocupam com outras áreas. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel dos cristãos? Cada um cumpre um papel, o Estado cumpre o seu papel, e nós cumprimos o nosso papel enquanto comunidade religiosa. Cada um cumpre o seu papel, vamos cumprir o nosso. A gente não está cumprindo o nosso papel, quer cumprir o outro papel. Engraçado que hoje a gente tem, todo dia, por causa da internet, essa internet é uma bênção. Mas também é um problema. Todo mundo é especialista em tudo, todo mundo dá opinião em tudo, todo mundo sabe tudo de tudo. Eu fico com Platão, que diz que a opinião não serve para nada. Opinião não serve para nada. Opinião não serve para nada. É isso que é opinião. A gente vê uma idolatria da opinião. Mas a opinião não serve para nada, porque o conhecimento não é opinião. O conhecimento não é opinião. Opinião é o nada. A gente precisa ter o conhecimento. O conhecimento, sim, o conhecimento faz alguma diferença. Se eu não tenho um conhecimento sobre algo, eu prefiro me calar do que falar sobre o que eu não sei, do que expressar aquilo que desconheço, do que ficar, sabe, às vezes fazendo o papel de tolo, de insensato. Voltemos para o nosso texto, porque o nosso texto nos chama a nos preocuparmos com aquilo que realmente importa. Diz o texto: entre o pórtico e o altar, orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Há sempre um apelo do profeta, tanto quanto dos salmistas, para a honra de Deus. Nós devemos buscar a honra de Deus, buscar que o nome de Deus seja glorificado, e o nome de Deus não será glorificado através da nossa destruição, através da nossa vergonha. O nome de Deus não será glorificado através de uma igreja que morre, de um povo que está desviado, de um povo que distanciou da vontade de Deus.
Então o que o profeta está dizendo para a gente é: apele para a honra de Deus. A honra de Deus é um caminho para que eu e você venhamos tocá-lo. Vamos pedir a Deus: poupa o teu povo, para que o teu nome não seja envergonhado. Vamos orar para a nossa cidade, pedindo ao Senhor: olha para nós aqui, olha para esse povo de Belford Roxo esquecido. Quando fala Belford Roxo, em todo lugar as pessoas viram a cara. A gente pega um Uber, as pessoas não querem vir para cá. As pessoas não querem vir para cá. A gente fala de alguma coisa aqui, mas Belford Roxo. Vamos pedir a Deus: Senhor, poupa o teu povo, que não sejam aqueles crentes, nós que somos crentes, tratados da forma como estamos sendo tratados, como sendo motivo de vexame, como tratados como sendo motivo de escândalos. Sabe que Belford Roxo é uma das cidades mais evangelizadas do mundo. Sim, do mundo. Quase todo mundo aqui ou é crente ou já foi crente. Aqui tem um fenômeno interessantíssimo, até o pessoal do tráfico de drogas é crente. Antigamente a gente via um fenômeno que o pessoal do tráfico de droga ia no terreiro para pedir para fechar o corpo, para poder ficar protegido e viver lá a sua vida errada. Hoje eles vão em algumas igrejas, alguns pastores oram até fuzil. Tem pastores orando até fuzil, recebendo o dízimo do tráfico de drogas. Veja essa igreja, porque a igreja está adoecendo. Tem pastores recebendo dízimo de tráfico de drogas, orando para o marginal e assaltar lá embaixo. Descer um morro para assaltar. Quando eu falo descer um morro, não porque só tenha bandido, só tenha traficante no morro, não. Aqui em Belford Roxo tem em todo lugar, inclusive no morro. Inclusive no morro. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar e pedir: Senhor, poupa o teu povo. Lembra das 10 pragas? Você lembra das pragas do Egito? Qual é a marca que fica presente naquelas 10 pragas? Que todo o Egito foi atingido, exceto o povo da aliança. Nós vamos pedir muito mais a Deus, vamos pedir a Deus para que Ele poupe o seu povo, mas que Ele também salve essa cidade. Salve essa cidade. Nós precisamos nos reunir para orarmos, pedindo a Deus: salva essa cidade. Para a gente não precisar ter que ir morar em outro lugar, para a gente não precisar chorar pelos nossos filhos, para a gente não precisar ter que colocar numa escola cara fora da cidade, para a gente não precisar ter que fazer aquilo que nós não desejamos, porque vemos a nossa cidade, a mesma crise que Joel está vivendo. Eu posso parecer repetido, mas o que o texto está dizendo é para nós nos voltarmos para o Senhor. Veja, versículo 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso na terra, compadeceu-se do seu povo, mostrou-se zeloso e compadeceu-se depois que o povo esteve em orações e em jejuns. Depois que ele se reuniu de forma solene e se voltou para Deus. Então o que Deus fez? Veja que é uma nota positiva, no versículo 19. E lhes respondeu, e respondendo lhes disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis o quê? E vós não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Vocês não serão mais motivos de vergonha. Eu quero terminar, meu irmão, minha irmã,
fazendo você pensar que se há algo que você precisa levar para sua casa hoje, é que nós vamos começar um movimento de oração nas nossas casas, de jejum, de consagração, para vermos a nossa cidade ser mudada, para vermos a nossa família ser restaurada, para vermos a vida aqui ser transformada, para vermos o lugar onde nós estamos instalados ser um lugar próspero, para ver os governantes agindo segundo o coração do Senhor, sejam eles os governantes que estiverem lá. Não se enganem, são todos ímpios. Todos ímpios. Mas eles podem ainda assim, porque existe aquilo que nós conhecemos como graça comum. O que a graça comum é capaz de fazer? Que mesmo o ímpio possa fazer coisas boas. Se a graça comum, a graça de Deus for derramada sobre nós, sobre nossa cidade, mesmo governantes ímpios podem servir de instrumento de bênção para a vida da igreja. O ideal é que nós tenhamos governantes segundo o coração de Deus, coisa que é muito difícil de achar e de termos. Porque há sempre o aspecto daqueles que supostamente são e não são. É difícil fazer esse exame, é difícil fazer essa distinção. Então, o melhor é buscarmos que Deus, sim, Ele faça a escolha melhor e nos dê governos em que a graça comum faça com que essas pessoas sejam instrumentos de Deus para abençoar nossa cidade, nosso estado e nosso país. É fundamental que nós façamos isso nesse momento. Eu não estou politizando em nada aqui a minha palavra. Eu estou aqui como homem de oração, que eu sou. Como um homem que está se propondo a jejuar pela sua vida. E a propor a você que você separe um tempo na sua casa para orar pela sua igreja, para orar por seus pastores, para orar por seus presbíteros, para orar por nossa cidade. Muitos de nós não fazemos culto doméstico. Muitos de nós não nos reunimos para orar. Muitos esposos não estão orando mais com suas esposas. Muitos filhos nunca souberam o que é orar com seus pais. Mas eu quero dizer, e quero incentivar vocês, a partir desse texto, a partir daquilo que Joel diz, proclamai um santo jejum, proclamai um tempo de quebrantamento e arrependimento na sua casa, na sua vida, na sua família. Comece na sua casa, comece na sua vida, comece na nossa cidade. Você crê que isso pode mudar a nossa vida? Você crê que a nossa cidade pode ser transformada? Deus, em nome de Jesus, nós queremos ver nossa cidade ser transformada pelo poder do nome do Senhor. Nós não somos alienados, nós não estamos propondo nenhum tipo de alienação, mas estamos propondo que a igreja cumpra o seu papel. E o papel da igreja não é a política, o papel da igreja é a oração, é viver a justiça, é proclamar a justiça, é denunciar o crime, a injustiça, o mal, a maldade. O papel da igreja é a oração acompanhada de jejuns. O tempo e o papel da igreja é clamarmos pela restauração do reino de Deus nesse mundo. O papel nosso como igreja é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Faz a tua vontade no meio da tua igreja. Nós nos abrimos para o agir do teu Espírito Santo. Nós desejamos que o teu Espírito Santo governe sobre essa igreja. Nós cedemos o lugar de autoridade, que não é meu, que não é do João, que não é dos presbíteros. O lugar de autoridade nessa igreja é do Senhor Jesus. Toma, Senhor, o teu lugar de autoridade e governa
governa sobre nós, governa sobre nós, governa sobre nós, tira do nosso meio nossas mazelas espirituais, traz quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, em nome de Jesus. Começa um avivamento aqui em nossa igreja, que se espalhe por toda a cidade, que se espalhe por todas as igrejas, que se espalhe sobre todas as pessoas, que os governos sejam sustentados pelo Senhor. Não importa quem lá estiver governando, que seja esse homem, mulher, usado por ti, no governo municipal, no governo estadual, no governo federal. Nós pedimos uma intervenção do Senhor. Tira do nosso meio, ó Deus, todo espírito de morte, destruição, miséria, violência. Nós queremos que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Nós imploramos que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós imploramos que haja um soprar poderoso do teu Espírito Santo. Sopra, Senhor, nesse lugar. Sopra, Senhor, nessa cidade. Muda, Deus, essa cidade. Muda, Deus, esse estado. Transforma esse país, essa nação. Ó Deus, em nome de Jesus, traz-nos a oração, cada um de nós, homens e mulheres desse lugar, que os nossos filhos sejam ensinados a orar pela cidade, a orar pela igreja, que nossas mulheres acompanhem-nos na oração por nossa igreja, por nossa cidade, por nosso bairro, por nossa nação. Ó Deus, muda-nos, Senhor, sopra nesse lugar, santifica, ó Deus, as nossas vidas, tira de nós a indiferença e, pelo contrário, que haja uma presença poderosa do Espírito Santo a despertar a tua igreja, a acordar os que estão dormindo, a levantar os que estão caídos e quebrados. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. E que toda igreja diga amém.